Chega mais, porque a história de hoje, vou falar. Faz tempo que uma história não me deixa tão confusa assim. Porque começa com uma história de amor normal, dessas bem bonitinhas mesmo. Gringo apaixonado, relacionamento à distância, casamento, bebê, tudo certo. E aí, do nada, a vida dessa menina desmorona de um jeito que nem ela consegue explicar direito. Eu acho que esse episódio vai dividir muita opinião. Então já comenta aí de onde que você está assistindo, porque eu quero acompanhar os comentários desse aqui, tá? E outra coisa, essa história pode ser bastante sensível para quem sofre com questões mentais. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Andressa. Essa história começa no final de 2018. A Andressa trabalhava numa empresa de telemarketing quando conheceu Ryan. Eles se conheceram num app de relacionamento. Ryan é americano e Andressa brasileira, de Alagoas. O relacionamento dos dois fluiu assim desde o começo. Ryan era muito diferente de tudo que ela tinha visto. Ela me falou assim: eu estava acostumada com homens brutos, não estava acostumada com um homem que é atento a detalhes. Ryan me mandava bilhetinhos escritos à mão. Ele era atencioso e isso atraiu bastante a Andressa. Bom, aí nesse bate-papo na internet, evoluiu para um namoro virtual e 3 meses depois deles se conhecerem, Ryan compra passagem para ir conhecer a Andressa pessoalmente no Brasil. No começo, a Andressa assustou, mas depois ela gostou da ideia. Ryan partiu Maceió e, pessoalmente, ele era aquela pessoa que ela viu mesmo pela internet. Super carinhoso, cuidadoso, esses homens de abrir a porta do carro para a mulher entrar. A Andressa estava super admirada com tudo aquilo. E fora isso, eles tinham tudo a ver um com o outro. Ele gostava de natureza, ela também. As músicas, os filmes, era tudo muito compatível. Ryan voltou para os Estados Unidos, vida que segue, ele na Geórgia, ela no Brasil. Com o tempo o namoro aí evoluiu para uma coisa mais séria. Teve a pandemia, cada um ficou no seu canto, mas sempre juntos pela internet. Até que, em 2021, Ryan pede a Andressa em casamento. Ele foi para o Brasil de novo e eles fizeram uma cerimônia de união no Brasil, nada oficial, só simbólico. Resolveram se casar nos Estados Unidos. Ryan deu entrada no visto K1 para ela. K1 é aquele visto de noiva. Quero dizer, estava tudo certo, tudo perfeito, e a gente chega até a se perguntar, como uma história que começou tão bonita assim pode dar ruim? Não foi um loving bomb, uma coisa sem planejamento ou rápida demais, não. Foi tudo muito, pensado, passo a passo, planejado. Uma semana antes de viajar para os Estados Unidos, aconteceu uma coisa. A Andressa teve um aborrecimento em casa, nada demais não, só que por causa disso ela passou mal. Ela estava na cozinha quando a respiração começou a acelerar, até ela não conseguir mais puxar o ar e perdeu a sensibilidade dos braços. Ela só conseguiu se restabelecer, voltar ao normal, porque ela deitou ao lado da cachorra dela, que estava ali no chão, e foi escutando a respiração do cachorrinho e se acalmando. A Andressa foi no médico depois e o diagnóstico que ela recebeu foi de início de depressão e ataque de pânico. Bom, aí passou, o visto de noiva saiu e a Andressa partiu aos Estados Unidos. Esse visto funciona assim: você tira ele no Brasil, acho que é o noivo que aplica, e chegando nos Estados Unidos você tem 90 dias para se casar. Se não se casar dentro desse tempo, aí fica irregular. Mas com a Andressa deu tudo certo. Eles se casaram, uma cerimônia pequena com os pais dele, tudo lindo, tudo maravilhoso. Nesse comecinho de vida de casal, eles foram morar numa casa que era dos pais do Ryan. Ryan trabalhava com logística e a Andressa não tinha autorização de trabalho ainda. Aí ela meio que ficava ali, cuidava da casa, essas coisas. Durante esse período aí, o Ryan trabalhava uns dias em casa e outros na empresa. E sempre, muitas horas, tipo 12 horas por dia. Então, apesar dele estar trabalhando o tempo todo, eles ficavam muito juntos. Andressa tinha pouco tempo sozinha em casa. Mas aqui começa a acontecer uma coisa. Andressa começa a ter medo. Medo de morrer. Não tinha um motivo assim para ela sentir esse medo. Fala um motivo concreto. Era uma coisa da cabeça dela.
Aí uma informação importante aqui. Andressa é adventista do 7º dia. Então, quando ela sentia esses medos, ela assistia vídeos na internet de pastores, de sei lá, todo mundo que fica aí pregando coisas nas redes sociais. Ela assistia esses vídeos para tentar se acalmar, para acabar com esse medo. Isso a gente está falando do final de 2022. É legal a gente saber a data para entender o problema lá na frente, para a gente ver que não é uma coisa assim que aconteceu de um dia para o outro. Então a Andressa estava ali numa vida relativamente normal, recém-casada, tudo tranquilo até o final de 2023. A Andressa engravida. Aqui vale falar que o sonho da Andressa sempre foi ser mãe. Ela cresceu querendo ter um bebê, sempre se imaginou na maternidade. Então vocês imaginam como é que foi a notícia, né? Ela fez o teste à noite, não contou pro Ryan. No dia seguinte, ela pegou ali uma caixinha de madeira artesanal, escreveu uma carta como se fosse o bebê falando. Colocou um ninho de passarinho com um coraçãozinho, uma coisa bem romântica, e deu de presente pro Ryan. O Ryan ficou super emocionado com a notícia, chorou e tudo mais. A Andressa me falou assim: Ele falou que ele estava muito feliz com a notícia e me levou numa farmácia. A gente fez ainda mais 3 testes para ter certeza. Aí ele comprou uma pantufa para os meus pés, que eu tava com frio porque era outubro, né? Lá, e vitaminas, tipo ácido fólico, vitamina D. O bebê não foi planejado, mas era esperado e já deu para ver que era super amado, né? Tudo muito romântico, mas a vida aqui é real e na vida real da Andressa, a gravidez não foi fácil. Qualquer cheiro era motivo de enjoo, comida também, tudo fazia a Andressa vomitar. Até quando ela fazia xixi, ela vomitava porque não suportava o cheiro da urina. Em vez de engordar, é o que se espera durante uma gravidez, né? Ela emagreceu 7 quilos. Ryan cuidava, levava a Andressa ao médico, até porque nem tinha outro jeito, a Andressa não podia dirigir. Beleza, o tempo passou, a Andressa teve o bebê no dia 14 de junho de 2024. Quem está assistindo esse episódio agora, na semana que a gente publica, o filho deles vai fazer 2 anos daqui uns dias. Aí quando o bebê nasceu, o nome dele é Benjamin. Quando o Benjamin nasceu, foi aquela coisa. Ryan trabalhava muito, lembra? 12 horas por dia. No começo, ele até tirou uma licença ali de semanas, mas depois quem cuidava do bebê de forma integral? Andressa. Desde de manhã até a noite, madrugada, enfim. O apoio, a sogra e o sogro não moravam perto. Ela não tinha amigos. Quem tem filho fora sabe do que eu tô falando. Ter um filho na gringa não é brincadeira, não. Mas enfim, aquele romantismo da maternidade, aquela coisa linda que a gente vê nos programas de perfume do Dia das Mães, com aquela mãe maquiada, toda arrumada, definitivamente não era essa a realidade da Andressa. Mas aí você vai falar, e isso é meio exagero, né? Não, tipo, é difícil, mas não pra tanto. Pois é que não é só isso. Lembra do medo de morrer e dos vídeos da igreja? A Andressa foi assistindo mais e mais. O arrebatamento pode acontecer hoje! Você está preparado? Tem gente indo pro inferno achando que tá salvo? Satanás entrou na sua casa e você nem percebeu. Ela sozinha cuidando do bebê, Ryan trabalhando o tempo todo. E o tempo todo a Andressa, ou ela lia Apocalipse, ou ela assistia os vídeos. O mundo já pertence ao maligno. O diabo conhece suas fraquezas! Andressa começou a sentir medo, mas não um medinho, uma coisa meio sem controle. Quanto mais ela assistia, mais vídeos apareciam para ela. Cada vez que ela abria a timeline dela, tinha mais 10 para ela ver. Enquanto tudo isso estava acontecendo, ela morava de favor numa casa que era dos sogros dela e queria um canto mais a cara dela. Aí a Andressa e o Ryan alugaram uma casinha, dessas de trailer, e foram morar lá. Era o que dava para pagar com a grana que ele ganhava. Era super simples? Era, mas era uma casa do jeitinho da Andressa. Teve a mudança de casa e tudo, mas o que estava passando ali dentro da Andressa não mudava. O medo foi escalando. Ela começou a tomar café compulsivamente e não conseguia dormir. E tudo ficou pior quando a Andressa começou a ouvir vozes. Vozes de quem? No começo, a voz era do Pai, Filho e Espírito Santo. A voz que dizia ser isso, aí, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa voz mandava a Andressa fazer coisas. Que tipo de coisas? Coisas do tipo, não olhe para o espelho. E por quê? Porque o espelho é coisa de Lúcifer, de Narciso. Uma mistura ali de religião com filosofia, sei lá.
Só sei que a Andressa obedecia. Ela apagava a luz e fechava o olho quando entrava no banheiro. Tudo isso para não ver o próprio reflexo. Aos poucos ela foi parando de fazer coisas básicas do dia a dia. Não penteava mais o cabelo, não tirava o pijama. Chegou uma hora que ela parou de escovar os dentes e tomar banho. Ela parou completamente de tomar banho, de escovar dente. E a voz não parava. A voz, agora, era Deus, ou uma força maior. Ela escutava coisas assim... Nem a Andressa sabe explicar direito, tá? A árvore da vida e a árvore do mal existe porque Deus tem a dualidade dele. E Deus é Lúcifer, foi conhecedor do bem e do mal, porque já existia Deus que era conhecedor do bem e do mal. Entendeu? Pra mim aqui não faz menor sentido, mas a gente tem que entender que ela já estava nessa de escutar a gente pregando o dia inteiro sobre apocalipse, fim do mundo, esse povo que acha que sabe o futuro, que acha que sabe que quando o mundo vai acabar, enfim. Ela escutava aquilo e foi virando aquele negócio na cabeça dela, foi virando realidade, a ponto dela escutar umas coisas desconexas e aquilo fazer sentido. Ela me falou assim: Eu não sei explicar, mas era cada vez mais medo. E a Andressa conversava com a voz. Ela falava, respondia. Ah, tem mais. Esse medo veio carregado de uma culpa muito grande. Culpa de coisa que tinha acontecido no passado, coisas do tipo uma amiga que ela tinha parado de falar anos atrás. Aí ela escreveu uma carta para Deus pedindo perdão, porque a voz mandava. Era uma voz falando de luz, que ela ia ser salva, e ao mesmo tempo falando de arrebatamento e que tudo ia acabar. Nisso tudo, ela cuidando do bebê praticamente sozinha. Ryan ajudava quando podia, mas trabalhando 12 horas por dia, quase não podia, né? Quando ele percebeu que a coisa estava ficando um pouco fora de controle, ele foi atrás de uma psicóloga cristã para Andressa. Mas essa terapia não ajudou. Era leitura de Apocalipse, vídeo de pregação, gente não sei de lá onde falando em fim do mundo, as vozes na cabeça dela falando coisas que parecia fazer sentido, mandando a Andressa fazer as coisas, bebê chorando o dia inteiro, a Andressa surtou. Surtou. Ela saiu correndo no meio da rua, foi correndo, sem saber, sem rumo, até que parou numa calçada e começou a chorar. Nisso tudo, Ryan desesperado, sem saber o que fazer, tá? Se ela não tomava banho, não penteava cabelo, a gente já pode imaginar a vida que eles estavam tendo naquela casa. Pois a Andressa surtou e Ryan a internou numa clínica psiquiátrica. E aqui a gente pensa, que bom, ela vai ser acompanhada por profissionais, vai ter um diagnóstico, entender o que está acontecendo e tratar. É isso que a gente espera quando busca uma ajuda médica, não é? Pois ela foi de ambulância para essa clínica e lá eles não deram nenhum diagnóstico, tipo, olha só, o que está acontecendo com você é X ou é Y, nem mesmo vamos avaliar o que houve e tentar te ajudar. Não teve diagnóstico nenhum. Perguntaram para Andressa se ela queria tomar remédio. Eu nunca vi isso. A pessoa é internada numa clínica psiquiátrica durante um surto e os médicos perguntam se ela quer tomar remédio? Não é estranho? Andressa negou. Não quis tomar remédio. E aí, também não deram. E as coisas estranhas não param por aí, não. Teve um dia que a Andressa estava lendo a Bíblia e uma das enfermeiras veio conversar com ela. Chegou assim: Qual passagem da Bíblia que você mais gosta? E depois falou a opinião dela. Eu gosto da passagem, aquela que o faraó joga o bebê no lago. A passagem que o faraó joga o bebê no lago? Eu não sei dizer até que ponto essa conversa realmente aconteceu, ou se, de repente, a Andressa fantasiou. Não de propósito, mas parte da situação que ela estava vivendo ali. Bom, aí a Andressa colocou na cabeça dela que levaram ela ali para aquela clínica para acabarem com a vida dela. Aí ela passou a ficar acordada dia e noite, com medo. Mais medo. Isso aqui a gente está falando de setembro de 2025. Depois ali de 10 dias dentro da clínica, os médicos falaram que ela não podia ficar mais. Se você não for se tratar, a gente não pode fazer mais nada. Andressa pediu para ir embora para o Brasil. As vozes falavam: Volta pro Brasil, temos um plano lá melhor para você. Ryan concordou, achou que se ela fosse pro Brasil, ela podia de fato melhorar. Daí ele comprou a passagem e a Andressa voltou pro Alagoas. Aí vem a pergunta: e o bebê? O filhinho dela? Durante esses dias aí de internação, o menino foi morar com os avós na Flórida, porque, como a gente sabe, Ryan trabalha demais.
Só que a Andressa não lembrava mais do menino. Durante o surto, ela simplesmente não pensava nele. Só foi se dar conta do bebê quando ela já estava no aeroporto, a caminho do Brasil. Quando ela estava lá para embarcar, veio a imagem do filho. Lembrando que ela saiu da clínica sem tratamento nenhum. Aí o que acontece? A voz. Antes de embarcar, a voz fala para ela: Pode ir, que depois seu filho e seu marido vão morar com você. Andressa escutou a voz e foi. Chegando no Brasil, ela foi se tratar com um psiquiatra, começou a fazer terapia. Andressa toma remédios fortes e foi diagnosticada com transtorno bipolar tipo 1 e psicose religiosa. Vocês já tinham ouvido falar nisso? Psicose religiosa? Daqui a pouco eu falo mais sobre esse assunto. Mas enfim, no Brasil a Andressa recebeu um tratamento especializado, ela foi acolhida. Só depois que ela começou a se tratar é que ela foi ter noção, dimensão do que tinha acontecido com ela. Só ali caiu a ficha de tudo que ela estava vivendo nos últimos meses. Tipo, foi como acordar de um sonho, no caso, um pesadelo. Era como se ela voltasse para o corpo dela, como se não fosse ela antes. Ela voltou a ter consciência de quem realmente é. E isso foi libertador, porque, vida normal. Ela estava em tratamento, com acompanhamento e podia tranquilamente voltar a ser quem ela era. Só que, por outro lado, caiu a ficha e ela falou assim: Cadê o meu filho? Tem 7 meses que a Andressa voltou para o Brasil e é tudo muito recente, mas ela tá bem. Inclusive, o médico já falou para ela que ela pode voltar a cuidar do filho dela tranquilamente. O bebê era o sonho da vida dela, Então, passou? É só fazer o tratamento direitinho, voltar para a vida normal e seguir adiante? Não. Tem muita coisa e agora eu vou voltar na história um pouco para vocês entenderem. Quando a Andressa foi para os Estados Unidos, ela tinha o visto K, o visto de noiva, lembra? Ela tinha 90 dias para casar e dar entrada no Green Card. Ela e o Ryan, na verdade, ele contratou uma empresa de consultoria para fazer aí esse trâmite de Green Card depois que eles se casaram. Mas o prazo passou e a aplicação não foi feita. Aqui, a Andressa não sabe exatamente o que aconteceu porque ela não entende de leis de imigração nada. Ela acha que tem a ver com a inexperiência do marido com esse tipo de assunto e também com taxas. Ela não sabe dizer, só sei que o tempo passou e não entregaram os papéis a tempo. Sem o Green Card, depois de 90 dias morando nos Estados Unidos, a Andressa ficou irregular. Não adianta ser esposa de gringo, só ser esposa não dá direito a nada. Tem que juntar papel, provar imposto de renda, um monte de coisa para conseguir o documento. Não é uma coisa automática, tipo, casou e tá tudo certo. Não. Em todos os países que eu conheço, o sistema imigratório é burocrático e demorado. Mas Andressa não tinha ideia disso. Aí mesmo com o prazo vencido, depois de um tempo já de casados, Ryan foi atrás para resolver a situação dela. Só que aí ela surtou. Por que eu contei essa parte aqui de imigração mais jurídica para vocês? Que agora vocês vão entender a complexidade dessa história. A Andressa surtou e foi para o Brasil, mas ela estava irregular nos Estados Unidos, ou seja, ela não pode voltar para os Estados Unidos. Ela foi banida. A Andressa não pode voltar para casa que ela mora com o marido e com o filho. Ela foi banida por 10 anos. Geralmente, essa é a punição de quem desobedece às leis imigratórias lá. Aí você me pergunta, mas ela segue casada com Ryan? É só arrumar um advogado para resolver essa história e pronto. A gente sempre tem uma resposta simples para a vida dos outros, Mas não é bem assim. Bora voltar mais um pouco nessa história. Quando a Andressa e o Ryan foram morar ali no cantinho deles, quando eles alugaram um lugar para eles, a despesa aumentou, certo? Antes eles moravam de favor e passaram a pagar aluguel e tudo mais. Aí nessa época, a grana apertou e tinha o bebê também. As contas subiram e o salário era o mesmo. Aí, para dar ali uma desafogada no orçamento, eles cortaram um plano de saúde. Suspenderam por alguns meses para aliviar as contas e depois retomar. Mas aí é que tá. A Andressa surtou. Teve ambulância, teve a clínica psiquiátrica, teve consultas, teve internação. Vocês têm noção do tamanho dessa conta? Vocês conseguem imaginar qual o tamanho da dívida? Pois eu não.
Sei que só a ambulância nos Estados Unidos custa aí, dependendo de estado para estado, em média $5.000. Imagina o valor total disso? Nem ela sabe exatamente. Aí por que hoje tirar a documentação não é tão simples? Porque custa caro. A Andressa precisa de um waiver, é tipo um perdão do governo americano. O processo não é simples, é complicado e mais, é caro. Vai ter que gastar um dinheiro que o Ryan não tem e a Andressa muito menos. Resumindo, a Andressa foi para os Estados Unidos em 2022 para viver uma história de amor. De fato, viveu. Em 2024, realizou o sonho da vida dela, que era ter o bebê. E por vacilo com a imigração e uma crise mental, em 2025, ela perdeu tudo. Hoje, a Andressa está em Maceió, Ryan segue na Geórgia e o menino, que faz 2 anos agora em junho de 2026, está morando com os avós dele na Flórida. Porque tem essa, Ryan trabalha o dia inteiro, acabou que o menino foi ficar com os avós. A Andressa e o Ryan se falam, mas não é como era antigamente. Eles se falam quando dá. Ela me falou assim: eu falo com o Ryan quando meu filho tá junto. Meu marido ficou muito assustado com o meu surto. História densa, né? Mas afinal, o que é psicose religiosa? Olha, psicose religiosa não é simplesmente a pessoa ter muita fé ou gostar de igreja, não é isso. Psicose religiosa é quando a pessoa entra num surto psicológico e a doença começa a misturar com medo, culpa, religião, fim do mundo, inferno, demônio, tudo isso junto e misturado. A pessoa começa a acreditar que Deus está falando diretamente com ela, que certos pensamentos são mensagens, que coincidências são sinais, que o mundo está acabando, que o diabo está em tudo. E aí o negócio sai do campo da fé e entra num lugar perigoso, porque a pessoa perde a noção do que é realidade e do que é delírio. Eu vou ser sincera aqui, eu sempre soube que existia essa coisa, né, de fanatismo religioso, mas eu achava que era uma coisa assim, a pessoa que ia na igreja todo dia, aquelas pessoas que não aceitam, que falam nada contra o que elas acreditam, que tipo assim, se você pensa diferente, você tá errado. Sei que tem gente que acredita em umas coisas que pra mim são sem noção, tipo acha que o mundo vai acabar um dia e tal. Ia acabar em 2000, venderam tudo e entrou 2000 e a galera meio que se ferrou. Mas não reconhece não. Eles inventam lá sempre uma desculpa pra justificar essa crença. Pra mim, né, a minha concepção, isso é um delírio. Aí falaram lá, né, depois que em 2012, sei lá, não sei mais quantas vezes ficam aí nessa coisa de que vai acabar o mundo. E não é só isso. Pegam os textos bíblicos e interpretam de uma forma muito negativa. Eu tinha uma amiga na infância que na casa dela não tinha televisão, porque não sei o que lá, de 666, não sei do que, de diabo, eu não entendo muito dessa parte. É como se o diabo estivesse na televisão. Hoje eles devem achar que está no celular, né? Não sei. Enfim, esse tipo de fanatismo eu sempre soube que existia, mas eu nunca tinha pensado nele depois das redes sociais e principalmente depois dos algoritmos. A Andressa me falou que ela é adventista, mas que esses vídeos que ela assistia não tinha nada a ver com a igreja dela, não. É gente aleatória pregando na internet, espalhando medo geral. E aí pensa aqui comigo. A Andressa já estava vulnerável emocionalmente. Aí ela passa a receber esse tipo de vídeo, a acreditar nessas coisas e vai recebendo mais e mais vídeos por causa do algoritmo. É tanto material, é tanta gente reforçando a mesma informação que a pessoa acredita, vai martelando ali na cabeça dela até que vira verdade. No caso aqui da Andressa, eu acredito que foi isso que aconteceu. Até falei para ela, aproveita que você tá bem agora, para de ver esse tipo de material urgente. Nada de, se fizer isso, vai pro inferno, esse povo é Deus. Não é, então não tem essa. Mas voltando para Andressa, eu acho que juntou ali um monte de coisa. Ela sozinha num outro país, sem conhecer ninguém, a não ser o marido trabalhando muito, ela em casa depois da maternidade, sem assim, um apoio, uma rede de apoio, claro, já era uma questão ali, mental, que não estava muito bem resolvida. Juntou tudo e explodiu. Gente, eu sei que o caso da Andressa não é comum. Essa intensidade toda e a questão religiosa e tal, isso não acontece com muita gente, mas o explodir por causa desses motivos aí que eu falei, cultura nova, morar com gente que nunca viu, cuidar de filho praticamente sozinha, não tem jeito, explode. Ou tem jeito?
Eu acho que o caminho é terapia. Eu já aproveito aqui e falo da Vanessa Floriano, que é a nossa parceira aqui do podcast e especialista em psicologia intercultural. Ela trata muitos brasileiros que vivem fora do Brasil, está acostumada a lidar com questões complexas, como adaptação. Vou deixar o contato dela na descrição desse episódio. E no caso da Andressa, chegou no ponto tão fora do controle que ela simplesmente não pensou no filho dela. Eu falo durante o período de surto, tá? Bom, ela quer voltar para os Estados Unidos, para a vida que ela tinha antes de tudo. Ela reconhece que teve o surto, ela aceitou toda a situação, tá tratando e tá lúcida. Ela quer voltar para o marido, ela quer o filho, né, de volta. A Andressa não vê o menino desde outubro de 2025. Mas voltar com que dinheiro? Com que passagem? Não tem dinheiro para o processo? Advogado? A história tá nesse pé. Se alguém sentir que pode ajudar a Andressa de alguma forma, mesmo que seja uma palavra amiga, deixa um comentário que ela vai ver. Eu vou colocar as fotos dela no nosso grupo do Telegram. Tem fotos dela, tem foto do marido, tem vídeo dela conversando com o bebê. Vou deixar também o Instagram dela fixado aqui nos comentários. Se vocês quiserem entrar em contato direto com ela, fiquem à vontade. Essa é a história da Andressa. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.